Rapaziada, ontem teve o clássico Grenal, o Grêmio venceu por 3-2 de uma virada muito heróica, porém o destaque do jogo foi o árbitro. Mais uma vez, negativamente, o árbitro foi destaque do jogo no Brasileirão, marcando 3 pênaltis para o Internacional, sendo que todos os 3 foram polêmicos. A maioria das pessoas falando que 2 pênaltis foram totalmente inexistentes e que o árbitro marcou ali para o Internacional. E é o que vamos mostrar aqui agora no vídeo, rapaziada. Os lances dos pênaltis, vamos comentar um pouco sobre isso. E vamos começar falando sobre um recorde muito curioso, que foi o que o Internacional bateu ontem, um recorde de 3 pênaltis no mesmo jogo. Esse recorde de um time ter 3 pênaltis na mesma partida de Campeonato Brasileiro não acontecia desde 2014. Então o Inter ontem teve 3 pênaltis a favor, o Alan Patrick fez 2 gols, poderia ter feito um hat-trick, mas ele perdeu o terceiro pênalti. O Alan Patrick, não sei se teve outros jogadores que já conseguiram esse feito, mas o Alan Patrick iria conseguir fazer um hat-trick com 3 gols de pênaltis. A primeira polêmica do jogo, rapaziada, já surgiu no primeiro pênalti marcado para o Inter. O lance foi esse daqui, o jogador do Inter se jogou. O árbitro, no primeiro momento, ele não marcou nada. Ele até cogitou dar cartão amarelo para o jogador do Inter por simulação, porém o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo e na discussão entre eles, ele resolveu marcar o pênalti. Vamos ouvir o que o árbitro de vídeo falou para o árbitro de campo. Tá bom. Volta. Tô checando. Eu quero um slow. Okay. Não reinicia se parar, olha só. Vem por essa Bastante checado. Por essa câmera. Parou, ó. Ele joga a perna pra lá, pra direita, tá? E já começa a se jogar antes do contato. Para aí, Raul. Ok. Agora volta, põe essa imagem casada com uma lateralizada. Volta um pouquinho só. Pode ser a 2. De campo foi essa. Volta, isso, volta as duas. Ok. Amarelo de simulação. Agora, ele joga a perna, já tá caindo antes do contato. E depois ele deixa a perna pra trás, mesmo que tenha o contato do jogador do Grêmio. Ele joga a perna pro lado e se deixa cair. Volta por essa agora. Olha o contato do joelho, olha o contato do joelho do Grêmio. Depois põe slow, não reinicia, checando o penal. Ó, ele já tá caindo, ó. Tá? Volta. Voltando. Beleza. Vai. Volta aqui, vai. não. Agora põe pra aquela outra. O joelho pega aqui, ó. Vamos ver de novo, vamos ver, calma. Posso jogar, Alonso? Segura aí. Olha o joelho, acho. Vai. Um pouco pra trás. Volta um pouquinho antes. Pra frente volta agora. Um pouquinho antes. Ok. Um pouquinho antes. Vai deixar em loop bem devagar, tá? Ele já ouviu aqui. Tem aquilo. O joelho. Ele tá com a prioridade toda da bola, tá, Alonso? Tá com a prioridade toda da bola. Ele desloca. Delima, espera aí que eu tô vendo o contato no joelho dele. Segura, é fino. Pois é, rapaziada. Todos os árbitros ali da cabine de vídeo e o árbitro de campo estavam concordando que não tinha sido nada, que ele tinha se jogado. Inclusive, o próprio árbitro de campo cogitou dar o cartão amarelo para o jogador do Inter por simulação, mas teve uma mulher lá na cabine que falou que era para analisar o joelho do jogador do Grêmio. E por essa fala, ela conseguiu convencer os outros que seria pênalti. Mas ficou claro, rapaziada, que o jogador do Inter ele já vinha dobrando o joelho, já vinha se jogando. O jogador do Grêmio recolheu a perna. Então, na minha opinião, não foi pênalti. O árbitro foi infeliz em marcar esse pênalti. Mas vamos para outras polêmicas. O outro pênalti marcado também para o Internacional foi nesse lance, rapaziada, onde o jogador do Grêmio raspou a mão na bola. E de início o árbitro deu vantagem ao lance. O jogador do Inter pegou a sobra, finalizou, mas perdeu o gol. E aí o árbitro de vídeo foi chamado para olhar o lance no VAR. E findou marcando pênalti por causa desse toque na mão. Mas a polêmica, rapaziada, é porque antes do toque na mão, o jogador do Inter puxou claramente o jogador do Grêmio. Então ele teria que ter marcado a falta antes de marcar o pênalti. Como vocês podem ver aqui na imagem, antes dele tocar a mão na bola, o jogador do Inter puxou a camisa do jogador do Grêmio. E essa é a reclamação da direção do Grêmio, dos torcedores e também de alguns outros comentaristas. Foi mais um pênalti marcado de forma indevida contra o Grêmio, segundo pênalti para o Inter. E depois disso tudo, o Felipão desabafou, rapaziada. Chamou aqui palavras não muito carinhosas com o árbitro. Ele falou a seguinte frase:
Seu safado, seu sem vergonha, você é um ladrão, me roubou, enfiou a faca no Grêmio e girou. Felipão muito exaltado com a partida, com os lances, inconformado com as marcações de pênaltis. E o Mano Menezes também não deixou barato e até brincou na coletiva sobre esses lances. Ouçam o que o Mano Menezes falou. Fiquei com medo só quando estava saindo que o juiz desse mais um pênalti. E então saímos rápido. Pedi que os jogadores saíssem rápido e fossem ao vestiário para que ele não marcasse mais um pênalti contra a gente. Mano Menezes ironizando aí contra o árbitro que apitou o jogo do Grenal, falando que após o fim da partida ele pediu para os jogadores saírem rápido para o vestiário para não correr o risco do árbitro marcar mais um pênalti. Então é isso, rapaziada. Muitas polêmicas nesse Grenal. Torcida do Grêmio, apesar da vitória, estão indignados com as marcações das penalidades. Meios de comunicações também falando que o árbitro errou nos 2 pênaltis. Teve 3 pênaltis para o Inter. O terceiro pênalti é um pouco polêmico, mas a maioria concorda que foi pênalti. Mas esses 2 pênaltis que foi mostrado aqui no vídeo, realmente a maioria da torcida, a maioria das pessoas que comentam futebol estão indignados com a marcação desses pênaltis. E eu queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês acham que realmente foi pênalti? Ou vocês concordam com a maioria das pessoas que o árbitro errou muito, talvez mal intencionado, não sei se pelo VAR ou por ele mesmo, tentou prejudicar o Grêmio? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até a próxima.